E hoje eu quero falar nessa segunda mensagem dessa nossa série, acredite nas palavras de esperança. A palavra, a frase é essa: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Que coisa, quem quer ir para o céu? Não levante a mão. Todo mundo quer ir para o céu, amém? Todo mundo quer ir para o paraíso, mas ninguém está disposto a ir agora, porque eu tenho certeza que você vai dizer: pastor, tem muita coisa para Deus fazer através da minha vida no reino dele. Que eu já ouvi muita gente falar: não, pastor, eu tenho muita coisa ainda para fazer nessa vida. Eu disse: não, então você está com a visão distorcida, né? Porque quando Deus nos salvou, a única coisa que nós temos como missão aqui é estar nas mãos de Deus para Ele cumprir o propósito dEle através da nossa vida. Quando Ele cumpriu o propósito, irmãos, é hora de ir embora. É hora de voltar para casa. É hora de caminhar. Mas enquanto isso não acontece, esperança é uma das palavras mais fortes da fé cristã. É a esperança. A Bíblia diz em Romanos 8:24, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Ninguém, né? Mas aquilo que nós não vemos, nós estamos esperando no Senhor. Amém, querido? E eu quero que você, assim, bem forte, diga: Jesus. Esse é o mais forte, você pode dar? Vamos de novo, então, vamos lá. Jesus é o Senhor da vida e venceu a morte. Aleluia! É a palavra de esperança. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? O mundo está perdido em seus pecados, mas em Jesus, pela fé, nós podemos ter esperança e a sua salvação para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A esperança em nossa redenção, irmãos, é o assunto central das Escrituras. Steve Furtick, ele diz: podemos não ter zombado abertamente de Deus, mas ao seguir o nosso próprio caminho e ignorá-lo, rejeitamos a sua graça. Precisamos do dom da fé para recebermos salvação e sermos transformados de inimigos em amigos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Para você, para eu, para nós sermos edificados, fortalecidos, renovados na palavra de esperança que a Bíblia traz para nós, precisamos, em primeiro lugar, receber com alegria o presente da salvação. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, isso é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Receber com alegria o presente da salvação. Irmãos, quando a gente olha para isso, para esse texto, ele me fez trazer à memória um texto da Bíblia em Salmos, quando Davi, ele pede a Deus que lhe devolva a alegria da salvação. Eu vejo muita gente hoje que tem fé em Deus, tem salvação em Deus, mas ele não demonstra ser uma pessoa alegre com aquilo que ele recebe de Deus. A coisa mais maravilhosa que você já recebeu de Deus é a sua salvação. E não foi porque você é bom, porque você não rouba, porque você não mente, porque você não se prostitui, porque você, sabe, é uma pessoa... Não, não é nada disso, não. Não é porque você é uma pessoa direitinha. É presente de Deus.
É Deus que vem com a sua salvação e pega você, sabe? E salva você. Aleluia, pastor. Glória a Deus. E aí nós percebemos que na maioria das vezes, você enxerga crentes que não demonstram essa alegria. Por que você está triste, irmão? Ah, porque eu não consegui aquilo. Ah, porque não foi possível fazer aquilo. Ah, porque deu errado aquilo. Não, irmão, se alegra no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor será a sua força. Então se alegre no Senhor. Ou seja, em outras palavras, irmão, ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há esperança. Creia no Senhor, Deus pode mudar esse quadro. Não se entristeça o vosso coração. Creia em Deus, creia também em Jesus Cristo. Aleluia. E o que você percebe hoje, irmãos? Fala sinceramente para mim. Sinceramente, o que você percebe na vida dos crentes que estão na cidade? Crentes que você encontra no emprego, na escola, na rua, em casa, crentes que você... O que você percebe? Até crentes que vêm à igreja no domingo, ou na terça-feira, ou na célula durante a semana, ou no salte no sábado. Como que você vê essas pessoas? Você as enxerga alegres, felizes? Raramente nós vemos crentes assim. E na maioria das vezes, nós temos que orar por esses crentes para que porque eles estão tristes, porque eles estão angustiados, porque eles estão oprimidos, porque eles estão decepcionados, porque eles estão frustrados, porque não está dando certo nada na vida dele. Calma aí, Jesus te salvou. Aleluia. Há uma esperança de Cristo na tua vida. Amém, queridos? Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Receba a salvação, receba, meu irmão, o amor, receba a graça maravilhosa do Senhor sobre a tua vida. Viva essa intensidade de alegria, de esperança. Mas pastor, o Brasil, o mundo, parece que nada vai dar certo, tudo está um caos, mas você foi salvo, você recebeu um presente, a graça de Deus está sobre a tua vida. Então levanta a tua cabeça e continue adorando e alegrando do Senhor, porque Deus é contigo. Ah, meu irmão, meu Deus do céu, salvação, irmão, não é um peso. Já viu aquele crente que vem para a igreja e diz assim, eu tenho que ir na igreja hoje. Hoje tem igreja. Ih, Jesus amado. É verdade, você podia estar agora no shopping, podia estar na praia, podia estar em casa, sei lá. Mas vamos arrumar, né? E tem aqueles ainda que muitas vezes falam assim, não, nós temos que ir, porque vai que meu líder, vai que meu discipulador, vai que não sei o quê. Parece que o que ele recebeu de Deus é um peso. Sabe, os dons que Deus deu para ele, parece que é um peso. Os compromissos que Deus deu para ele, parece que é um peso. Estar na presença de Deus junto com outros irmãos celebrando ao Senhor, parece que é uma coisa. Por isso que muitas vezes eu falo, até muitas vezes, né, tem gente que não entende, mas enfim, que eu falo, gente, nós estamos celebrando e adorando ao Senhor. Tem gente assim, ó, parado, cantando, quase morto. E eu fico assim, Deus, devolve a alegria da salvação. Sabe, a igreja é alegre, irmão, quando você mostra essa alegria, mas pastor, mas por dentro, eu não estou bem, pastor, parece que, sabe, tem uma coisa aqui, mas irmão, a alegria do Senhor que é a tua força. Você não vive pelas emoções que você tem, pelo sentimento que você tem. Você vive pela fé que você tem, pela esperança que Deus colocou no teu coração, em nome de Jesus. Você tem que viver assim. Mas pastor, por dentro a coisa não está bem, não está legal. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhã. Então há uma esperança, há uma esperança.
Então abra a tua boca, declare, profetize, se alegre no Senhor, e as pessoas não vão entender o que está acontecendo com você, e elas vão perguntar, mas como que você pode estar feliz, mesmo em meio a tantos caos? Você vai dizer assim, eu recebi um presente que eu não merecia, e essa alegria está dentro de mim, não sai de dentro de mim. Salvação, irmão, não é um peso, é um alívio. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei e darei descanso para vossas almas. Aliviarei vocês, fique em paz, fique na bênção. Segunda coisa, querido, honre e desenvolva a sua nova fé em Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? É o quê? As coisas já se passaram, eis que surgiram novas coisas, coisas novas. Seja grato e honre a nova vida que você recebeu de Deus. Há esperança sim de dias melhores da casa do Senhor, na tua família, na tua casa. Há esperança de dias melhores da sua cidade. Há esperança de dias melhores da nossa nação. Há esperança sim, por quê? Porque Cristo vive, querido, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E como que eu vejo isso, pastor? Pratique a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Irmãos, nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra. Fala para o teu irmão que está ao teu lado, faz tempo que eu não falo isso, você é representante de Deus aqui nessa terra. Não é para qualquer um não, fala aí, não é para qualquer um não. Você é especial, você é diferente. Você é representante de Deus, você tem a palavra da vida. Sua vida é sustentada e tem a base da justiça, da santidade e da verdade de Deus. A sua vida é baseada e tem o sustento disso. Justiça, santidade e verdade para você. Amém, queridos? A esperança nos leva a vencer as tribulações e obstáculos da vida. É verdade. Olha o que o texto bíblico diz. Gloriemo-nos das tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta. Amém? Posso ouvir um amém? Então a esperança nos leva a vencer as tribulações e obstáculos da vida. O que tem de tribulação no dia a dia, o que aparece de obstáculos na nossa vida no dia a dia, seja na família, seja no casamento, seja no ministério, seja na vida profissional. Pastor, aparecem obstáculos, aparecem tribulações, mas a esperança nos leva a vencer essas coisas. Outra coisa que a esperança nos leva a um futuro melhor. Romanos 8:24, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, porque na esperança fomos salvos. Na esperança fomos salvos. A esperança, querido, também nos leva a conquistar as promessas de Deus. Olha só como que nós devemos acreditar nas palavras de esperança, experimentar a presença de Deus. Veja, a Bíblia diz, Deus que vivifica os mortos, chama as coisas que não são. Como? Como? As coisas que não são, Ele chama. As coisas que ainda não existem, Ele chama. As coisas que ainda não apareceram, Ele chama. E diz a Bíblia, como se já fossem. Então aquilo que não é, querido, aquilo que não apareceu, aquilo que ainda não existiu, Deus já chama essas coisas à existência como se já fosse. Isso é esperança, o qual em esperança creu contra a esperança. Aqui ele fala de Abraão, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Meu Deus do céu, recebe aí, irmão, em nome de Jesus. Deus disse que havia esperança até para uma árvore cortada. E tem irmão, que vive murmurando, lamentando. Quando Deus fala assim, Deus disse que havia esperança até para uma árvore cortada.
porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão seus rebentos. Meu Deus do céu, irmão, quando eu li essa palavra aqui, essa aqui então, ela pegou, me deu um pulo, deu aquele pulo, é uma revelação, disse: Senhor, se o Senhor fala isso de uma árvore, que há esperança para uma árvore cortada, imagine para nós que somos filhos lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, há esperança ainda para você, há esperança para a nossa vida, há esperança para a nossa família, há esperança para a parentela, há esperança para aquilo que foi cortado, para aquilo que foi destruído, mas ainda há uma raiz de esperança. Então, pastor, nós podemos, é o que diz a palavra, querido. Deus disse que havia esperança até para um vale de ossos secos. Meu Deus do céu, você não está entendendo, irmão. Olha só o que diz o texto. A palavra revelada: eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Ou seja, em outras palavras, não tem mais jeito. Acabou. Aí Deus fala para o profeta: profetiza. Vai. Aí Deus fala para você, filho de Deus, filha de Deus: profetiza. Aí você fica assim: como é que é? Mas não tem mais jeito, mas... Aí você esquece da palavra. Aí você fica reclamando, murmurando: não tem mais jeito. Entra em depressão, vai tomar remédio para depressão, entra no quarto escuro, vai para a caverna, entendeu? Fica desesperado, vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra e toma remédio, porque você ficou, acabou. Mas Deus está colocando na tua boca o seguinte: aí, profetiza. Profetiza aí. Aí na tua boca, na tua mente está assim: será que vai dar certo? A quem mandou você profetizar? Aquele que pode, do nada, fazer o tudo. E ele disse: assim diz o Senhor. Profetiza, profeta: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu. Esperança. 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 Deus disse que havia esperança até para o pobre necessitado. Preste bem atenção nisso. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente. A esperança. Para o pobre, para o necessitado. Acredite nas palavras de esperança, irmão. Essas palavras estão exatamente registradas no livro sagrado. Outra coisa: viva para cumprir os propósitos de Deus, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Somos salvos para cumprir os propósitos de Deus. Diga comigo: somos salvos. Diga de novo: somos salvos para cumprir os propósitos de Deus. Então cá comigo aqui, só um detalhe: você não foi salvo para cumprir seus propósitos. Foi para cumprir os propósitos de Deus. Sem os propósitos de Deus, a vida não faz sentido. Não faz sentido. Pastor Rick Warren, ele diz: uma vida sem propósitos é como uma morte prematura. Você está só esperando para morrer. Não tem propósito. O que você está fazendo ainda? E eu não estou falando daquele que já é idoso, eu estou falando daquele que é jovem ainda. Não tem propósito a vida dele. Aquele que já é idoso, aquele que não é. Pense por um pouco. Reflita. Sua vida tem sentido? Você tem perdido tempo? Ou está perdendo tempo? Porque Deus te salvou, querido, para cumprir os propósitos dele. Deus tem planos maravilhosos para nós. Tem, pastor? Onde está escrito isso? Onde está escrito?
clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e terríveis que vocês ainda não conhecem. Então tem, pastor, tem. Então o que o texto diz? O que Deus tem para nós? Diga, coisas grandiosas. Diga, coisas grandiosas. Diga agora, coisas insondáveis, que ainda eu não conheço, mas que Deus tem preparado. Irmãos, eu estou com 58 anos, eu fico pensando, quando eu li esse texto e estava estudando essa mensagem, e eu perguntava a Deus, Senhor, o que o Senhor ainda tem que eu ainda não conheço para a minha vida? E sabe o que o Espírito Santo disse para mim? Ele disse assim, você não me conhece? E eu disse, Senhor, busco te conhecer todos os dias. Não sabes que para mim não existe fim? Entenda que para você, diz o Senhor para mim ali, também não tem fim. O fim que você imagina que tem é o começo de uma nova etapa. Bendito seja o nome do Senhor. Que Jeremias 29:11 ele diz, porque sou eu que conheço os planos que tem para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano algum. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Eita, aleluia! Pastor, então por que essas coisas não acontecem na minha vida? Perceba, meu irmão, tudo está debaixo de um plano de obediência e submissão. Mas muitos de nós queremos viver os nossos propósitos e não os que Deus tem para nós. E quando nós queremos viver os nossos e não os que Ele tem para nós, é sinal de que nós não queremos obedecer aquilo que Ele tem para nós. Por isso que de repente não há prosperidade, sabe, de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, e coisas que Deus tem. Deus criou de propósito para os seus propósitos. Quando Deus me criou, quando Deus criou você, Ele criou com propósitos. Você e eu fomos criados para adorar a Deus, para ter comunhão com Deus e com as pessoas. Você e eu fomos criados para sermos, sabe, semelhantes, imitarmos aquilo que Jesus fez. Fomos criados para servir a Deus e para servir as pessoas. Fomos criados para anunciar o Evangelho de Jesus, aleluia, aleluia. Quando eu e você, quando o ser humano, ele sabe para o que ele foi criado, então a vida dele vai ter sucesso na presença de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Acredite nessa palavra de esperança, por quê, pastor? Porque ela transforma realidades com os valores do reino de Deus. Olha o que ele diz, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Eu quero fazer 3 ou 4 perguntas aqui. Você não vai responder, você só vai refletir sobre elas. Porventura, durante essa sua caminhada com Cristo, você já expulsou demônio de alguma pessoa? Segunda pergunta, porventura você já curou alguém de alguma doença? Foi usado por Deus para curar alguém de alguma doença? Você prega o reino de Deus? E última pergunta, você cura, tem sido usado por Deus para curar os enfermos? Por quê, pastor? Porque reunindo os 12, ele deu poder e autoridade. Deus deu poder e autoridade aos seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Sou, pastor. Então ele te deu autoridade para você pregar a palavra, anunciar o reino. Ele te deu autoridade para expulsar demônio das pessoas. Ele te deu autoridade para curar os enfermos. Ele te deu autoridade para você, querido, curar doenças. Todos os que recebem a salvação e seguem a Jesus são enviados por Ele para transformar realidades através do poder de Deus, que Deus nos deu. Você está entendendo isso, irmão? Pastor, alguma coisa vai mudar na minha vida, impossível. A Bíblia diz que nós somos sal da terra, irmão.
A Bíblia diz que nós somos luz do mundo, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus nos deu autoridade, irmão, para transformar situações. Aleluia! Temos oportunidade. Mas o que é que acontece com muitos crentes? Eles se escondem. Tem alguém doente ali, ih, rapaz, vamos lá chamar o pastor para orar para fulano está doente. Você não precisa chamar o pastor. Você é discípulo de Jesus? Sou. Então ore. Deus te deu autoridade. E tem uma pessoa endemoniada ali na casa de fulano. Vamos chamar lá a pastora. Não precisa chamar a pastora. Vá lá e expulsa o demônio. Ah, pastor, eu tenho medo. Irmão, se todos os discípulos de Jesus que se apresentam como discípulos, se apresentam como crentes em Cristo, que se reúnem nas igrejas, nas congregações locais, se manifestasse e cumprisse aquilo que Jesus deu, meu Deus do céu, essa cidade já teria sido ganha para Jesus. Mas você tem esse desafio. Amém? Eu me lembro que alguém uma vez até falou para mim, pastor, queria que o senhor viesse aqui, porque o irmão de fulano, ele está endemoniado, o que nós vamos fazer? Eu disse assim, ora por ele, ora aí para repreender o demônio. O senhor não podia vir aqui? Eu disse, não posso não, irmão. Bem verdade que esse irmão depois saiu da igreja por causa disso. Mas é um problema dele. Porque ele é ou não é. Não existe meio crente. Não existe crente mais ou menos. Existe crente e existe aquele que não é. Existe o salvo e o não salvo. Existe aquele que recebeu poder e autoridade. Você que foi salvo recebeu poder e autoridade. Vá e faça. Aleluia. Amém? O poder não está num cargo, ou num encargo, ou num título que a pessoa recebe. O poder está no nome de Jesus, que te salvou, resgatou e deu a você autoridade e poder. Então vá e faça. Você está entendendo, irmão? E saiu mesmo, pastor, saiu. Saiu falando de mim, pra caramba. Ei, pastor, tal. Entreguei ele nas mãos do Senhor. O Senhor salvou, então cuida dele. Trata dele. Irmão, não fui chamado por Deus para ser pastor, para encher a igreja, não. Nem para fazer vontade de homem, não. Estou aqui fazendo vontade de Deus. Se eu não estou aqui para poder levar você a experimentar e vivenciar esse evangelho, para que eu estou aqui? Não é verdade? Você pode até não dizer amém, mas é isso. Esse é o entendimento da Bíblia. Vai e faça. De maneira prática, nós vamos transformar mesmo. Em nome de Jesus. Então você já está sabendo, né? Manifestou lá, de madrugada, não ligue para minha casa. Vá lá, meu irmão. Amém? Chega lá, mas o que eu vou encontrar lá? Você vai encontrar uma pessoa endemoniada. E você, na autoridade do nome de Jesus, nem encosta nela, repreende assim, ó. Demônio do inferno, sai dessa pessoa, acabou. Não fica conversando não, tá? O demônio gosta disso. Não quer conversar não, vai, demônio do inferno, sai dela. Uma vez eu até fui, eu não sei se foi com o Dilmar está aí, tá ali, né? A casa de uma pessoa. Cheguei no portão, o demônio veio com a faca. Eu disse assim, é agora. Ele, vem no portão, esse demônio do inferno. Te repreendo agora, em nome de Jesus. Larga essa faca. Largou a faca. Por que, pastor? O senhor? Não, irmão. O poder não é meu. O poder é dele. Amém? Eu, como se qualquer um de vocês fosse lá, como discípulo de Jesus, e repreendesse, ele ia obedecer, não por causa de você não, é por causa do nome de Jesus e do poder que Jesus te deu, autoridade, ousadia que Deus te deu. Amém? Tem gente que se sente o cara, né? Tem gente que se sente quando é... Sai dessa, jacaré. Você só é alguém na presença e nas mãos do Senhor.
Fora dele, nós não somos nada. Amém, queridos? Por último, seja um agente de esperança para os outros. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Seja um agente de esperança, irmão. Nós estamos aí com a Casa de Paz. Um monte de gente fazendo Casa de Paz, está sendo um agente. Você que está fazendo a Casa de Paz, está sendo um agente de esperança para essas pessoas que ainda não foram salvas, mas que serão salvas. Serão transformadas, serão resgatadas. Em nome de Jesus. E você está fazendo exatamente aquilo que Deus pediu para que você fizesse. Irmão, não somos salvos, irmãos, para escapar do inferno. Somos salvos para saquear o inferno e levar milhares de pessoas a um encontro com o Salvador. Amém, queridos? Ah, pastor, eu quero ser salvo porque eu não quero ir para o inferno. Não, você não foi salvo para poder se livrar do inferno, irmão. Você foi salvo para saquear o inferno e trazer essas pessoas para elas serem resgatadas, salvas pelo Senhor. Jesus disse assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Irmão, o campo está maduro. Já está maduro. Lança a rede, puxa a rede, vai vir peixe. Amém? Mas tem muito crente acomodado, não quer lançar a rede. Lança a rede, que vai vir. Jesus já disse: oi, vocês estão falando que daqui a 4 meses? Não, vai acontecer agora. Pode fazer, em nome de Jesus. Enquanto há vida, há esperança. Aleluia. Se há vida, há esperança. Ele disse para o ladrão: ainda hoje estará comigo no paraíso. Só Ele, só Jesus é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Amém, queridos? Venham a mim todos que estão cansados, estão sobrecarregados, eu darei descanso para vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Então vamos adiante. Hoje é dia de salvação, nossa redenção chegou. Hoje é dia de resgate, hoje é dia de esperança renovada. Aleluia! Crentes em Cristo Jesus. Eu não sei se há alguém aqui que ainda não tomou essa decisão, mas Cristo quer te salvar nessa noite. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui nessa noite cultuando a Deus, e talvez esteja pensando exatamente o seguinte: pastor, eu venho até a igreja, mas eu não tenho certeza, pastor, que eu sou uma pessoa salva. E Cristo quer colocar essa convicção no teu coração, filho. Se você não tem certeza, se você nessa noite quer ser salvo, Cristo quer salvar você. Ainda há esperança para a sua vida, para a sua situação. Se você desejar então uma oração, vem aqui na frente. Eu vou orar por você agora, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Em beleza e no chão abandonado, o seu corpo morreu. A esperança acabou ao cheiro das águas voltará como planta nova. Venham! Se você quer receber essa oração, venha. Pastor, eu preciso. Quero orar por você. Talvez você esteja exatamente assim, sem alegria da salvação. Sabe, tá aquela vida insossa, sem. E a Bíblia está dizendo que você é sal da terra, é luz do mundo. Nessa noite o Senhor desafia você. O Senhor desafia você. O Senhor fala contigo e diz para você: ei, ainda há esperança. Ainda há esperança. Acredite nas palavras de esperança.